gente está falando, então, de processo penal, o que a gente tem que ter em mente, tá? Que se no direito civil, a gente sabe que o direito civil, ele é autorrealizável. Ele não precisa do processo civil para acontecer. A gente pode fazer pequenas transações, a gente pode comprar, vender, adquirir um curso, adquirir uma roupa, sem fazer uso do processo civil. A gente entra com o processo civil quando tem uma lide, uma pretensão resistida, aquela coisa carnelutiana que não nos compete no momento. O processo penal é diferente. Por quê? Não importa o crime que eu cometo aqui gravado, mando uma cópia para a polícia. A pena, ela não cai automaticamente na minha cabeça. É preciso que haja um processo para que essa pena seja aplicada. E não qualquer processo. É preciso que exista o devido processo. É o único caminho possível para uma aplicação de pena ou para uma sentença absolutória. Mas, de todo modo, nós precisamos passar pelo devido processo. Um processo anterior, em que as regras estão previamente estabelecidas, então não vai depender de afeições, de desafetos do judiciário, é uma garantia que nós temos. Por quê? Quando a gente pensa na antiguidade, num processo da Santa Inquisição, existiam regras. Havia uma regra prévia estabelecida, só que não eram regras democráticas. Então, não é qualquer regra, é uma regra em consonância, em conformidade com a nossa Constituição. É esse olhar treinado que nós precisamos começar a ter, que é o que realmente separa os resultados de um resultado insatisfatório dos grandes criminalistas, dos resultados dos grandes criminalistas. Então, nosso posicionamento, nosso treino, nosso olhar estratégico, ele começa em entender o princípio da tipicidade das formas, que diz o quê? Que o ato processual ele tem que ser praticado de acordo com a forma prevista na Constituição ou na lei processual penal. Assim como a gente estuda no direito penal, né, o princípio da tipicidade penal, um fato, para ser considerado crime, ele vai ter que se adequar a um juízo de tipicidade, primeiramente a tipicidade formal, né, tem que haver essa perfeita adequação, para além de todos os outros. Então, qual é o objetivo, nosso grande objetivo aqui? Para que a gente consiga identificar quando uma regra for descumprida, a gente tem que primeiro conhecer o quê? O óbvio, a regra. Para que eu consiga saber se o caminho está certo, eu tenho que conhecer aquela rota. Senão, facilmente, quem nunca, né? Pelo menos antigamente, a gente pegava, por exemplo, um táxi. Entrava no táxi quando era de uma cidade desconhecida e ele começava. Era conhecida essa tática, não sei se vocês são dessa época, mas ele dava rota, era para ir para um determinado lugar, e o táxi fazia o quê? Ficava dando volta para aumentar a corrida. Quando você não conhece a rota, você fica perdida. Então, ao contrário, quando se fazia isso com alguém que conhecia o caminho, era fácil de identificar, ei, você não está pegando o caminho correto, o caminho era outro. Então, esse é o objetivo. Para que a gente chegue na nulidade, para que a gente fale em nulidade, não vai ser uma brecha da lei. Existe um regramento muito rígido para que uma nulidade seja reconhecida. E eu quero te dar repertório para saber que você consegue fazer isso, em qualquer processo. Porque, gente, a nulidade, ela, infelizmente, não é exceção. Ela, infelizmente, é a regra. Eu não me recordo a última vez que eu fiz uma petição na minha vida com teses apenas de mérito. Normalmente tem uma tese processual. Por quê? Porque os nossos tribunais, os nossos juízes, eles são ainda muito finalistas, acham que os fins justificam os meios. Quanto mais no interior você estiver, mais isso tende a acontecer. Quando eu pego um processo do interior do estado, eu já tenho certeza, e nunca falhou essa certeza, de que vai ter normas desrespeitadas, passíveis de ensejar uma nulidade. Mas, spoiler, não é o fato de uma norma não ser observada que automaticamente você vai ter uma nulidade. Então, existe, ao contrário, não é uma brecha da lei. Existe 3 momentos muito claros que você vai ter que dominar para identificar, para fazer constar, para fazer valer essa inobservância e conseguir, enfim, anular um processo. Então, é disso que a gente vai falar aqui hoje. Primeiro passo, então, vai ser o quê? Identificar as regras aplicáveis àquele caso, certo? Então, quando a gente está falando aqui de processo penal, chegou um caso determinado para você. O primeiro ponto que você vai ter que fazer, que você vai ter que analisar, é em qual conjunto de regras aquele processo, aquele caso se aplica. Quais são as regras que têm que ser obedecidas
para que você identifique quando elas forem descumpridas. Quando a gente está falando de procedimento criminal, eles podem ser de duas vertentes, de duas ordens. Nós poderemos ter procedimentos comuns ou especiais. Começando do fim, o especial é aquele previsto para uma situação específica. Seja pela natureza do crime, seja pela pessoa que praticou, seja pela vítima contra quem o crime foi praticado, por alguma circunstância específica, a lei previu para aquele caso uma processualística específica. Por exemplo, nosso tribunal do júri, ele é um rito previsto tão somente para o quê? Crimes dolosos contra a vida. Então, repare, se chegar para você um caso de um réu acusado de um crime de trânsito, de ter matado uma pessoa no trânsito de maneira culposa, o rito cabível não vai ser o tribunal do júri, vai ser o crime comum, o rito comum, porque o tribunal do júri, ele é para crime doloso contra a vida. Então, toda a tua forma de atuação muda quando a regra processual muda. Então, o primeiro ponto é identificar onde é que isso se encaixa. Então, os especiais, como o próprio nome sugere, vão ser aqueles de exceção, né? O Tribunal do Júri, Maria da Penha, Lei de Drogas. Quando não se encaixar no especial, por exclusão, nós vamos para o rito comum, que é a nossa regra. Nossa regra vai ser qual? Rito comum ordinário. Essa é a nossa regra geral. Mas o rito comum ele pode ser ordinário, sumário ou sumaríssimo. O rito comum ordinário é o conjunto de regras aplicáveis para crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos. Tá? Então, assim, a gente vai já pegar até um caso concreto para sedimentar isso. Mas, sendo a pena, a gente está falando aqui de pena máxima, tá? A pena abstratamente combinada, ela tem 2 marcos, 2 a 4 anos. 2 a 4 anos, 4 anos é igual ou superior a 4 anos. Então, igual já conta. O rito sumaríssimo é o nosso juizado especial criminal, que vai ser o quê? Ele apura as infrações de menor potencial ofensivo, que vão ser o quê? Todas as contravenções penais, independentemente da pena aplicada. O rito é o sumaríssimo, é o juizado, e os crimes cuja pena máxima combinada seja igual ou inferior a 2 anos. Então, nesse caso, o rito é o sumaríssimo. E o sumário é o que está no meio disso. É aquele que for menor que 4 ou superior a 2. Por quê? É por exclusão rito sumário. Então, isso aqui pode parecer bobo, mas está longe de ser. Por quê? O rito, por exemplo, de um juizado especial criminal, ele vai ter regras próprias, diferentemente, por exemplo, de um tribunal do júri. Então, você tem que treinar o teu olho, primeiramente, para identificar qual é o rito aplicável ao caso concreto. Trouxe aqui, né? Isso tudo que eu falei está previsto onde? No nosso artigo 394 do Código de Processo Penal, que vai dividir o rito comum e ordinário, sumário e sumaríssimo, de acordo com a pena, com o quantum de pena aplicada. Então, aí, vamos imaginar que você foi procurado por um cliente acusado de um crime de furto, 155, tá? Reclusão, 1 a 4 anos, se for um furto simples. 1 a 4 anos. Quando a gente está falando de 1 a 4 anos, a gente já entra de cara no ordinário. Por quê? A pena máxima combinada é igual ou superior a 4 anos. Então, a gente já está falando disso. Agora, para esse cálculo, as qualificadoras contam, tudo bem? Então, vamos imaginar que ele está falando, um furto qualificado pelo abuso de confiança, tá? Vai estar aqui no nosso parágrafo 4º, inciso 2. A pena já é de 2 a 8 anos. Então, continua no rito ordinário, comum ordinário. Então, o primeiro passo, sem sombra de dúvidas, é identificar qual é o rito aplicável, porque a partir daí você vai conseguir saber quais são as regras que devem incidir e conseguir traçar estratégias, teses defensivas e preparar o teu mindset, a tua atuação de acordo com o caso concreto. Tudo bem?